Bom dia, gente. Bom dia. Bom dia, professora. Bom dia. Turminha, e aí, como é que estão? Que cortou, prof? Como que vocês estão? Eu tô bem. Tá certo. Bem também, prof. Que bom que vocês estão bem, porque eu vou dar um puxão de orelha em vocês. Por quê? Cadê os trabalhos, tirando o Léo Francoso, o Arthur Manuela? Cadê os trabalhos que eu pedi? Ah, Que susto, professor. Mas isso não. Qual? O de história, professora? Oi? O de história? De Não, História e Filosofia. Ah, eu mandei o meu e o de filosofia também, eu mandei. Eu fiz junto com o Léo, professora. Que é? Você fez com quem? Eu fiz com o Léo Francoso. Sim. E cadê o resto da E turma? o de filosofia eu te mandei ontem, prof. Eu tinha mandado o de filosofia, acho que foi terça. Ah, Eu fiz o cartaz e mandei a foto. eu recebi do João, do Alessandro Leonardo e o João, que é o de História, do da Manuela, aí o Leonardo, né, que já foi aqui, É daquele lá da ética e moral? Ética e Moral, e o outro de História, sobre os exercícios, Já a me semana. falou daquele trabalho lá, tava mó tempão lá dentro da gaveta. Bom, Agora eu não lembro se eu mandei. agora, um outro puxão. Isso vai para as pessoas que eu recebi o e-mail, o e-mail do trabalho, tá? É o seguinte. Então, pro, o de filosofia eu enviei ontem, o cartaz que eu fiz. Não, eu vi o seu, Léo. O seu chegou tudo. Uhum. Bom, Manuela, para você olhar para mim, não foi? Que foi? Ah, olha aí da parte dela. Bom, gente, é o seguinte, ó. Deixa eu explicar a situação para vocês. O trabalho, eu vou dar um puxão de orelha em vocês, assim. O do Leonardo, aí da turma do Leonardo, ainda fez uma introdução. Arthur e Manuela, vocês fizeram um trabalho de 1 minuto. Não é bem um trabalho isso daí, né? Vocês leram? Tipo assim, se eu pedir para vocês explicarem agora, vocês sabem explicar? Vocês vão ler? Na verdade, Pro, tipo, foi de 1 minuto só falando, mas, tipo, foi muito demorado, tipo, para editar. O Arthur ainda teve que esperar eu editar, eu coloquei musiquinha, eu coloquei os efeitos. Então, mas faltou uma coisa, e o Leonardo ainda chegou a fazer, mas ainda também deu umas faltas aí. Um trabalho, quando vocês vão apresentar um trabalho, tem que ter a introdução, né? Explicar. Vocês falam assim, hoje nós vamos falar sobre o calendário indígena. Bom, janeiro não sei o quê. Não, tem que explicar. Olha, o calendário indígena, os meninos fizeram, foi desenvolvido assim, né? Eu não achei. A gente não achou. A gente até pesquisou. A gente só achou isso. Manu, se colocar a história dos indígenas, a gente acha um monte de coisa, né? E aí faltou uma introdução. Aí sim vocês falarem como eles desenvolveram, eles acreditam que tinha quantos meses, como é que eles... aí vocês, os dois grupos colocaram, janeiro é o tempo do milho, fevereiro é o tempo da cheia, que não sei o quê. Mas assim, não, faltou explicar, tipo assim, por que eles chegaram a essa conclusão? E aí, no fim do trabalho, né, depois de falar de todos esses períodos, de cada um do período da cheia, chegar e falar, olha, então, a gente entende que cada região é de uma coisa, aí vai da conclusão de vocês. E faz parte
de um trabalho bem feito, né? Ainda mais que vocês tiveram aí online, não foi nada escrito, né? Eu precisava entender um trabalho melhor. De novo? Oi? Ainda dá tempo de enviar de novo? Eu já dei a nota. Se vocês quiserem enviar, não vai valer muito a nota, né? De repente melhora um pouco porque vocês estão. Não vai valer 10 como os outros. Mas Ninguém. quanto que a gente recebeu? Eu dei 5 para vocês. Ah, tá bom, melhor que Pra nada. gente. Trabalho. Quem me entregar trabalho hoje, no máximo amanhã, vai valer 7. De repente dá para aumentar, tem que fazer bem feito. O grupo aí, o seu, Léo, vocês ficaram com 8. Tá? Ah, aí sim, ó. E o meu, professora, você tem que ouvir meu coração. De quem falou isso? Eu, Karine Cardoso. Karine, você me enviou? Eu não recebi não, peraí. Eu enviei, o Leonardo enviou, Leonardo Santos. Vixe, igual o problema do vídeo lá, o outro vídeo. Enviou que dia? Ontem. Olha, 18 de junho. Foi. Eu tenho do Arthur com a Manu. Do Leonardo Francoso. Com o João e só. Se a gente fazer melhorar um pouquinho, a gente recebe uma dimensão. Se melhorar um pouco, de repente aumenta. Mas um trabalho bem feito, hein? Beleza? Tá bom, Arthur? Que você tá quietinho aí? Tô tomando todinho. Oi? Tô tomando todinho. Tô vendo. Tá doidão. Agora vai facilitar, ó. Porque nossa matéria vai ser agora os povos indígenas. Tá abrindo. Não vejo a hora do meu computador não chegar. Se ele quebrar, é só dá pra mim, tá, professora? Se quebrar dá pra você, aí... Vai ganhar o bagulho quebrado. Faz um sorteio entre as pessoas que estão aqui falando com você. Professora, posso ler povos indígenas? Peraí, Eu já falei, João. Não vem roubar nada, não. Então deixa eu ler o Primeiro- segundo parágrafo do povo indígena. O som do celeiro. Beleza. Só do celeiro. Não. Vamos lá? Então a gente vai começar a falar agora sobre a cultura indígena. Esses índios aqui, um pouco mais nosso mesmo, né? Daqui do Brasil. O que vamos ver neste capítulo? A cultura deles, um pouquinho sobre a cultura atual que nós temos em comparação com um deles, as mortes em lotes, assim, muito grande, morte dos portugueses matando os indígenas, transformando os índios em escravos, e a forma que eles se organizavam, que tem a ver com o nosso trabalho que eu pedi para vocês fazerem antes, justo para isso, entendeu? Vamos lá? Antes do dia, deixa eu só falar aqui. Então, a chegada dos portugueses das terras brasileiras proporcionou o encontro dos povos muito diferentes que até então não se conheciam. De um lado estava a cultura cristã europeia, de outro, os indígenas. É correto afirmar que todos os indígenas são iguais, gente? O que vocês acham? Não. Você acha que eles são iguais? Não. Não. O Que eles são termo índio utilizado pelos portugueses pode ser considerado um erro histórico? Sim. Não. Eu acho que sim. Sim, não. Vamos ver. Você consegue identificar as diferenças entre os povos originários do Brasil? Sim. Sim.
Sim, Cada um tem um tipo Sim. de. Por causa dos Cada índios. um acredita em uma coisa, cada povo Povos acredita em uma coisa. originais, eles era. Deixa eu pensar uma palavra. até nos É. comentários eles tinham Diferente. diferenças. Vocês vão sentir daqui a pouco. Vamos lá. Quem ia começar a ler? Sou eu. Então vai. Aos olhos dos portugueses, os indígenas eram muito parecidos, sendo comum que os portugueses os confundissem, enganando-se quando as tribos trocavam ou até mesmo errando nomes. Isso é perceptível nas fontes deixadas pelos primeiros colonizadores, sejam elas escritas, sejam desenhadas. Apesar disso, ao longo do período colonial, os portugueses perceberam que era necessário não só compreender como se aliar aos indígenas, se quisessem efetivamente se fixar no Brasil. Você fixar. Fixar, desculpa, no Brasil. À medida que o tempo passou, sabia-se quem eram os aliados e os inimigos, quem atacava e quem ajudava. Embora os portugueses nunca tinham se preocupado em respeitar a cultura indígena, sabiam da diversidade dos grupos e das famílias que viviam no Brasil. Continua, Pedro? Pode continuar. Havia grande diversidade cultural nas terras brasileiras, habitantes por várias etnias, muito antes da chegada e da colonização dos portugueses. No território habitavam caçadores e coletores, além da organização social e econômicas mais complexas. Boa, parou aí, tá? Então, assim, gente, primeiramente aí para vocês entenderem, quando os portugueses vão chegar aqui no Brasil, na região de Porto Seguro, na Bahia, eles vão ter primeiramente contato com o índio, eles primeiramente vão achar que são monstros, que não monstros, mas que são bichos. Depois, ao longo do tempo, que eles vão perceber que são seres humanos, mas quando eles vão, conforme eles vão explorando o país, eles vão achando que os índios são todos iguais. Eles não tinham uma noção que eram vários povos, várias etnias, né? Então ele entrava numa tribo achando que já conhecia aquela galera. E não era. Tipo, aí, mano, beleza? Tipo assim. E aí Eles o povo acharam que era assim, japonês, esses meninos. tipo assim, quem é? Né? Quem é esse cara? Então, no início, se enganavam muito. Então, errava nomes, né? Porque os índios são todos parecidos. Um destaque, sabe um pouco do que nós estamos aqui. Texto. Bom dia, tudo bem? Então, assim, os índios, quando a gente vai analisar ao longo do tempo, os índios, nós não temos a característica indígena, apesar de alguns terem. Eu, por exemplo, sou neta de índio, mas você vai perceber que tem uma diferença entre nós por conta da miscigenação, ou seja, a mistura dos povos. Se nós não tivéssemos tanta mistura de povos, nós teríamos características indígenas. É igual a gente chegar na Bolívia. Os bolivianos são todos parecidos? Sim. Né? Nossa, Então, parece que são todos gêmeos. Então, os bolivianos são parecidos. Quem falou? Ô, Pro, Diga. eu sou tataraneta de índio, mas eu sou neta de português. É uma mistura, né? Por isso que nós temos características todas diferentes do brasileiro, mas tem regiões que a gente vai para outros países que são pessoas bem parecidas, porque não teve uma mistura de povos. Japonês, coreano. No México, você vai chegar no mexicano, você vai ver toda aquela galerinha com Nossa, o povo do México é estranho. Que, tipo, tem aqueles filmes que, tipo, fala sobre, sei lá, narcotráfico, aí você, tipo, o povo do México é estranho. Ô, Léo, não entendi o que você falou no filme?
o filme, tipo, tem um filme que mostra o mexicano e, tipo, sempre eles fazem coisa do mal, sabe? Aí ele, Pensando, tipo, é estranho. Eu acho que a cultura mexicana tem bastante coisa legal. É que a mexicana misturou um Não, pouco dos tem povos. bastante coisa legal. Eles misturaram um pouco as coisas do Azteca, Maia, com o catolicismo. Quando os espanhóis chegam no Brasil, na América, lembra que nós falamos lá, umas aulas atrás? Tanto espanhóis quanto portugueses, qualquer terra que eles chegassem, eles tinham que transformar em países católicos. deles. Os mexicanos, eles são muito católicos. É muito raro hoje você achar lá alguém de outra religião. Mas, para serem católicos, eles pegaram um pouquinho da cultura azteca, que é o quê? Os mortos. Eles acreditam que no dia do Les Muertos, que é no dia 2 de novembro, aqui a gente chama também Dia dos Mortos, né? Finados, eles acreditam que se você coloca lá, monta um altar com a foto dos seus entes queridos, naquele dia, os espíritos deles vêm visitar. Tem um filme Rapaz, sobre isso, viu? Eu vi nunca vou falar. Professora, A gente, professora, Um de cada vez. Vamos lá, o Gabriel. é igual aquele filme lá do Coco. Fala. A vida é uma festa? Eu ia citar esse filme agora. também tem a festa no céu, Pro. Exatamente, ó. 2 filmes que mostram bem essa realidade dos mexicanos, desenhos super bacana. É uma festa e Festa no Céu, os 2. Vocês vão ver direitinho. Quem Eu já quiser, assisti os dois. Eu também assisti os dois. Acho bem legal. não, muito legal. Agora vocês assistem de novo, que vocês já vão entender mais um pouco, entendeu? Porque vocês descobriram. Eu já assisti umas 3 vezes já. Cada um. Pois é, então, aquilo é uma mistura de cultura, tanto dos povos astecas quanto o catolicismo, porque eles não deixam de ser católicos, já que eles foram colonizados por católicos. Tudo bem? Alguém teve dúvida nessa parte? Não. Beleza. Então, Não, aí, não. voltando para o Brasil, com o tempo, os portugueses começaram a entender e identificar as tribos, as etnias, e aí começou a entender que cada deles tinha gente. Eles não respeitavam, os portugueses não respeitavam a cultura dos índios, né, dos indígenas. Os portugueses queriam, porque queriam que os indígenas tivessem essa cultura, a cultura de usar roupa, a cultura de ser cristão, né, a cultura de comer o que eles comem. A Só cultura que, fala, Manu. A cultura que eles tinham, né? Europeia, eles queriam que, tipo assim, eles estavam, além de catequizar os índios, eles estavam, tipo, falando que, tipo, o índio não sabe nada, vocês não são gente, então a gente vai colocar vocês, não respeitaram a cultura indígena, tá? E aí, apesar deles não respeitarem, eles tinham uma noção de que os índios, eles tinham uma cultura muito grande. Eles sabem que a diversidade indígena é grande. Até então, o Brasil é muito grande, certo? Lá em Porto Seguro, os indígenas lá, eles tinham uma característica de vivência bem diferente dos indígenas daqui de São Paulo, por exemplo. Então, assim, é a mesma coisa que a gente falou, dos maias e dos astecas. Os 2 viveram no México, não foi? Mas cada um numa parte, cada um tinha uma forma de sobreviver. E os indígenas, a mesma coisa. Aqui, tudo bem? Tinha índio canibal, que comia carne humana. Tinha índio que já não comia carne humana. É da próxima página, professora, os canibais. Oi? O que você falou? É já da próxima página. Não, é da página 194 já, os canibais. Sim, sim. Antropofagia. Professor, eu posso falar de identidade indígena? Posso ler? Pode. Quem é que estava na fila? Era você mesmo? Depois do João sou eu, hein, prof? Tá, então começa, João. Pesquisadores das culturas indígenas. Peraí. Vai.
Os pesquisadores das culturas indígenas perceberam a diversidade desses povos, considerando seu vocabulário, ou seja, as línguas faladas por eles. Essa divisão se refere aos grupos que viviam no território brasileiro na época de 1500. Posso continuar, professora? Pode? Macro-G, constituído por etnias que ocuparam principalmente o Planalto Central. Pequenos grupos que viviam espalhados pelo sertão nordestino e nos estados de Santa Catarina, do Paraná e de São Paulo. Caraíba. Apesar de não constituírem um tronco linguístico, os caraíbas compõem diversas etnias encontradas em pequenas porções da Amazônia Legal, principalmente nos estados do Amazonas, Amapá, Roraima e Pará. Aruaque. Estenderam-se por todo o norte da região amazônica, assim como os caraíbas, não constituíram um tronco linguístico, apenas um conjunto de etnias que falavam línguas semelhantes. Ô, professora, deixa eu ler esse tupi aí. Pode ler. Eu queria ler. Tupi-Guarani. Pode ler? Pode. Tupi é o tronco linguístico com o maior número de línguas conhecidas. Deve-se ao fato de esses povos habitarem sobretudo a faixa litorânea do Brasil e, portanto, serem os primeiros a entrar em contato com os colonizadores portugueses. Contudo, outras famílias tupis ocupavam o sudeste da Amazônia Legal, Pará, Amazonas, Mato Grosso e Tocantins. As etnias que não falavam tupi eram identificadas como tapuias pelos próprios tupis, sendo o termo apropriado pelos portugueses durante a colonização. Nem precisa explicar essa parte. Daqui a pouco vocês continuam. Então, nem precisa explicar essa parte do tupi, né, gente? Talvez todo mundo já deve ter ouvido falar essa palavra, tupi, né? Sim, Guarani. Então, assim, onde as pessoas têm o erro? Deixa eu interromper um pouquinho para aparecer. Então, assim, onde as pessoas têm o erro, né, do tupi? Assim, as pessoas acham que todos os indígenas são tupis, e não é. Né? Os tupis, eles só ocupavam a parte litorânea do Brasil. Então, vai lá do Rio Grande do Norte até o Rio Grande do Sul, eram ocupados por povos que a gente chamava de tupis. Mas existiam milhares de outros povos. A apostila, ela vai falar aí do Macro-G, do Caraíba e do Aruaque, além do tupi, né? O Macro-G é uma região que pegou de São Paulo, Paraná, Santa Catarina. Onde nós vivemos, São Miguel Paulista, Ermelino, não era G, apesar de ser São Paulo. Já eram outros povos, né? A gente tinha aqui os índios guaianazes. Não é os índios guaianazes lá no bairro de Guaianazes. Era tudo aqui. Os índios guaianazes, o nome deles, porque viviam lá, porque eles viviam aqui na nossa região. Era grande a tribo deles, né? E a etnia deles, que a gente chama de etnia, tá, gente? Então, cada região tinha uma forma. Os índios guaianazes construíram, por exemplo, a nossa capelinha de São Miguel, aquela em frente à estação. Vocês sabiam disso? Não. Você nem qualquer. A estação de a Praça do Forró, não tem lá? A Praça do Forró, onde tem a Catedral de São Miguel? Sim. Aí tem aquela igrejinha. Aquela igrejinha foi construída pelos índios. Índios guaianazes. Semana passada. Que, Karine? A senhora tinha falado na aula passada. Então, porque eles foram colonizados. Lembra que nós falamos um mês atrás, mais ou menos, sobre os povos jesuítas? Sim. Então, os povos jesuítas, para quem não se lembra, o Papa criou na Contra-Reforma da Igreja Católica. A Igreja Católica estava perdendo seus fiéis por causa do anglicanismo, do protestantismo, né, luteranismo, todas as outras religiões surgindo. O catolicismo foi quebrado mesmo, perdeu 50% dos fiéis, e para recuperar esses fiéis, ele foi lá e criou, então, os povos jesuítas, que eram padres que tinham a missão de catequizar outros povos que não tinham religião. Então, era muito
que foi fácil catequizar a América inteira, né? Transformar a América em um país, um continente católico, por conta disso daí, né? E aí esses povos jesuítas vieram aqui para São Miguel Paulista, pegaram os baianazes, catequizaram eles e ainda fizeram eles fazerem uma capelinha. Tá? Para quem não sabe, aquela capela que está ali de São Miguel, apesar de ter, eu acho que é 500 anos, acho que tem 467 anos, ela é de 1552, eu nunca lembro, eu sempre esqueço. Mas para quem acha que ela foi a primeira, ela não foi. Ela foi feita, alguns historiadores conseguiram descobrir que eles fizeram uma outra capela, e ninguém sabe exatamente aonde foi, que região de São Miguel, mas a capela começou a ficar pequena, porque era muita gente para assistir a missa. Então, eles tiveram que aumentar aquela capela, tiveram que fazer uma melhor. E aí fizeram ali, todo mundo sabe onde é a Praça do Forró, né? Não. Eu sei. Não. Professora, eu acho que eu já passei, mas eu não lembro de cor o nome. Com certeza passou. A Praça do Forró é conhecida Praça Padre Aleixo. Ela fica em frente à estação de São Miguel. Deixa eu ver com a minha mãe. Com certeza. A gente já E aí, passou assim, na Praça do Forró? Quem falou, João? Professora, você já entrou na Já capela? passei sim. Professora. Fala, João. Você já entrou dentro da capela, professora? Acho mal bonito lá dentro. Eu fui batizada nessa capela. Caraca. Eu fui batizada, a minha avó casou naquela capela, a minha família toda foi ali daquela capela, então eu conheço bem. Hoje ela é um museu e, por favor, cobre a prof, que eu juro que quando tudo isso acabar eu vou levar vocês lá, que tem excursão. Tem os instrumentos que os índios usaram há 500 anos atrás lá. Por favor, porque eu não nada fica. Eu levo vocês, eu prometo. Só me cobre quando tudo isso acabar. Nem que for ano que vem, tá? Tá bom. Tá. Quem ia falar aí, Gabriel? O João tá segurando o móvel. Eu me lembro dessa igreja eu me lembro dessa praça aí porque eu ia numa igreja que ficava lá. Eu ia todo domingo. Qual igreja? A da Universal? Não, aquela da Graça. Internacional da Graça. Não, Graça não é mundial. É tudo mundial, Universal, é Graça, tudo, da Mundial, da Tudo igual. Fulano, do Ciclano. é tudo o mesmo dono. É. Tá, gente? E ali era um cinema, se você quer saber, Gabriel. Antes de ser... Caramba, cinema? Nossa. Gente, São Miguel teve 2 cinemas. Ó, e agora tem quantos? Nenhum. Que tristeza. Os cinemas agora é do shopping, né? Infelizmente. Mas, vocês, eu tô percebendo assim, vocês estão aprendendo, estão entendendo aí. Gente, o nosso bairro tem uma história linda. Solta, né, professora? Oi? O que foi? Quem falou aí? Foi o João. Ô, João. O que você falou, João? Então, eu vou continuar a aula, tá? Então, gente, aí cada grupo aí, então, cada região tinha um grupo diferente, tá? O Tupi era o principal, como eu já disse, porque as línguas, né, os idiomas que eles usavam, a maioria eram todas parecidas, eram iguais. A gente tem muita palavra, até hoje, que vem do Tupi-Guarani. Nosso português, apesar de a gente ter a palavra, apesar de nós sermos, falar o português de Portugal, né, nós adaptamos muitas coisas. O Tupi que modificou. Tupi. Oi? Tupi que modificou? Ele Não que é foi Tupi moldando a que nossa modificou. língua de hoje. Os europeus modificaram o Tupi, né? Os europeus transformaram os índios para falarem português. Mas os portugueses usaram o Tupi também, né? Algumas coisas. Por exemplo, jaco-pêssego. Todo mundo já ouviu falar da jaco-pêssego, não é? Sim. É o caminho Sim, com É certeza. onde que plantavam jaca e o pêssego.
jaco pêssego, jacu, a palavra jacu é indígena, é tupi. E é um pássaro. Tupi-Guarani. A Itaquera. Itaquera é indígena. Ita significa pedra. O quera eu não lembro. Eu sei que Ita significa pedra. Itaquá, indígena. Itaquá. Ita, pedra. Quá, rolante. Roda. Então é pedra rolante. Quem conhece Itaquá sabe que lá tem bastante pedras, né? Então, assim, eu devo ficar imaginando que eles brincavam, sabe, de rolar as pedras, assim, sabe? Tem muita palavra indígena, tá bom, gente? Vocês vão perceber ao longo do tempo aí que tem muita coisa que a gente tem características indígenas. Vocês vão perceber. Quando vocês encontram essas palavras jacu, ita, essas coisas, palavras que não aparenta português, é porque vem dos povos indígenas, tudo bem? Beleza, gente? Beleza. Beleza. Sim. Fechou, então. Agora para a próxima. Deixa eu espelhar a tela novamente. Quem ia ler o Léo agora? Não, era eu, Pro. Não, era eu. Era eu. Eu tava lendo, Pro. Não, professora, tá certo, eu leio, eu tô... Deixa ele terminar aí, depois você lê. Vai. Tá. Vai, Léo. Mas o falou. Apesar de existirem diferenças entre as etnias, alguns traços culturais eram comuns naquele que habitavam a região amazônica. A forma de organização social entre esses povos era a aldeia. Nela podiam conviver de 20 a 60 pessoas, reunidas em torno de um casal mais velho ou de um grupo de irmãos, geralmente ligados por laços de parentesco à linhagem materna. Os casamentos ocorriam geralmente entre pessoas do mesmo local, a fim de se manterem os vínculos de parentesco. Os membros dessas pequenas aldeias obedeciam às decisões do chefe, que exerciam autoridade moral e política. Em casos especiais, como festividades religiosas, as nações indígenas de uma região podiam se unir. Não existiam dentro de uma aldeia diferenças de classes sociais, tais como conhecemos hoje, em nossa sociedade. Isso porque a terra era de uso comunitário, portanto não havia propriedade privada. Cada um tinha que cumprir com as suas funções, previamente definidas de acordo com o gênero. A comida era a responsabilidade dos adultos e todos tinham direito à sua parte durante a refeição. Obrigado. É aquela velha história que o que sobra é para as crianças, não é? Nem tanto, eu vou explicar essa parte. Olha, gente, se os portugueses talvez tivessem inspirado no que os índios faziam aqui, a nossa vida não seria tão assim, não existiria tanto uma diferença tão grande de rico e de pobre, sabe? Por quê? Vamos lá. Tinha várias etnias, mas, diferentemente de tudo que a gente já estudou, não tinha uma hierarquia de que eu sou o rei, eu sou o dono da terra. Não existia isso, gente. Aqui no Brasil, os índios, eles não tinham isso. Eles tinham as aldeias, a aldeia como se fosse a vila, cada um construía sua oca. Oi? Tinha os pajé nas vilas, e eles que tomavam conta. Não é que eles tomavam conta, todos eles juntos, eles dividiam vários, né? Não tinha ninguém dono de terra, as terras eram divididas, não tinha desigualdade, a organização deles era aldeia, cada um tinha uma aldeia diferente, cada aldeia geralmente era família, e a diferença que nem os europeus, até hoje a gente tem essa cultura, né? De que, por exemplo, se eu casar com um homem, geralmente eu pego o sobrenome dele, não é? Pego o sobrenome do homem. Hoje até que mudou bastante, tem gente que pega outros, né? Mas lá não. Eles não tinham esse negócio de sobrenome, mas se o Arthur casasse com uma menina, ele ia morar na aldeia da família dela. Então, tipo assim, é tudo do lado da mulher. A mulher, ela tinha a valorização, né? A mulher, ela perdeu o valor com os portugueses aqui.
né? E ele estragou isso daí. Então, a cada aldeia tinha volta de 60 pessoas, né? Tinha volta de 60 pessoas. Quem tinha, geralmente, assim, lógico, não era uma hierarquia, não tinha rei, mas sempre que tem que ter um líder para tomar conta, caso tenha ataque, não é? Precisa ter alguém ali para que tenha uma cabeça, né? É o pajé, né? Oi? É o pajé, né? Não, o pajé é o médico. É o médico, sabia disso mesmo. Pajé é médico. Então, assim, geralmente, o cacique e inclusive o pajé, geralmente eram os mais velhos. E muitas vezes eles eram irmãos, tá? Então, tipo assim, eram irmãos e aí eles tinham que ficar. Aí esses é a única exceção. Tipo assim, se eles casassem, eles não iriam para a aldeia da esposa. Seria um pouquinho diferente, porque ele ficaria quase com a mãe dele, porque a mãe dele vai manter naquela aldeia, então ele ficaria com a mãe. Mas só os pajés e os caciques, tá, gente? Como E assim aí, ficaria gente? com a mãe? Oi? A esposa do cara ficaria com a mãe dele? Não, para ficar na mesma região, ele não mudaria de aldeia. Ah, Entendeu? entendi. E agora tem uma outra situação. Por conta disso, para eles não ficarem mudando de aldeia, a maioria das vezes eles resolviam casar dentro da própria aldeia. Casar com as pessoas da própria aldeia. Então, às vezes, Mas aí as pessoas da mesma aldeia são da mesma família? não deixa de ser, né? Acaba, mas às vezes, aparente distante, Manu. Sabe, assim? Que nem, eu casei... Novo Mundo. Novo Mundo, é isso? Sim. Assiste o Novo Mundo, que o Novo Mundo, ele mostra bastante como é que é os índios lá. Eu Eles tava casando, pensando nisso. né? Mostra lá o outro que vai Pajé. casar com o outro, aí tem que uma disputa, entendeu? Uhum. Bom, e aí, então, tipo, tinha o chefe, né, que era o cacique, né, ele que cuidava de tudo ali. As festividades religiosas, eles misturavam as nações deles, tá? E não existia diferença de classe entre eles, tá, gente? Não tinha esse negócio de rico e pobre. Todo mundo era igual, todo mundo tinha direito à terra, todo mundo trabalhava junto, não existia propriedade privada. Então, assim, quem sujou os índios, infelizmente, Foram os portugueses. e até hoje, que os portugueses, além de invadir as terras que é dos índios, vão expulsando os índios e matando eles. Ainda é prometido. Olha aqui, é totalmente injusto isso. Manu, se você quer ver um pouquinho de índio que sobrou no Amazonas, que eles foram empurrados para lá pelos brancos, se vocês forem observar, gente, de 3 anos para cá estão colocando fogo nas aldeias deles, ainda estão tentando matar o resto dos índios. Que cruel. Isso não Nossa, pode. mas aí eles vão apagar a história deles. Tipo, não faz sentido. Não vão Faz- apagar a história, vão apagar o futuro. Professora, Mas o português ainda quer fazer ou não o brasileiro? Branco, né, ô, Arthur? Falar assim, os povos brancos, né, brasileiros. Tá. Não, eu entendi. Karine, você fala que não faz sentido, a gente imagina isso daí, mas tem pessoas que ainda não pensam assim. Alguns certos governos podem acreditar que está envolvido em política. Diga, Manu. A O gente Brasil, tem aula. o Brasil é uma mistura da África com a Espanha com os portugueses, né? E índios. E com os índios. Isso. E os A índios. gente tem muito mais mistura já, Manu. Teve um período que vocês vão estudar lá no 9º ano, período do 8º ano. Os japoneses vêm para o Brasil, tem franceses, a gente tem uma mistura lascada. Vixe, a gente. Daqui a pouco vai ser os bolivianos, pro. Você entra no shopping, é só Bolívia.
Mas aí a gente tem irmãos. Bolívia Ô, Manuela. Então a gente chama mistura de tudo, gente. Exatamente. Ô, Manuela. Exatamente. Nós temos uma. Essa palavra que você falou, Karine, se chama Faltou os miscigenação. africanos do braço. Gente, não parte do corpo é o vem país. fugir do assunto, não? Tá quietinho, Miscigenação. A gente, por isso que cada um de nós temos um rosto diferente. Se a gente não fosse um povo miscigenado, Karine, a gente seria tudo parecido, igual japonês, igual boliviano, venezuelano, entendeu? Ah, entendi. Nossa, mas Japonês é mais parecido do que boliviano. Nossa. Porque eles têm uma cultura totalmente diferente, Léo. Eles têm uma regra de não casar com pessoas que não sejam deles mesmos, entendeu? Japonês casa com japonês, chinês com chinês. Os povos orientais, eles não misturam. Se eles misturassem também, a gente poderia nascer. Vai, já pensou um japonês com um negro? Que lindo! Vai ser Eita, nossa, Japonês Yana- negro, mano. Nossa, ia nascer muito bonitinho. Tu pensou Nossa, eu nunca vi isso daí, pô. Nem Porque eles- eu, mano. Não, professor, Você pensou? eu acho Um engraçado. japonês neguinho com Ah. zoinho pretinho, assim? Eu acho engraçado, professora, Eu tenho aula com o nono ano agora. Gente, ó, para a próxima aula, vocês vão fazer essa Ô, me trazer Pro, a faz resposta isso da com nós, interação, beleza? não. Nossa, eu queria ler a antropofagia. Não, Ah, ó, já acabou a aula, gente. Ah, não. Já Dá acabou a pra aula. ficar mais Precisamos encerrar e o nono ano já está me esperando, tá bom? Ô, Dá pra Pro, ficar pode mais ser em um grupo? pouco? Você não vai fazer chamada? Eu faço Verdade, chamada né? Chamada. na terceira aula, que não deu tempo. Ô, Pro, Tá, Piano. tem que fazer em grupo? Individual. Ah, tá. Não precisa enviar no e-mail essa interação, tá? A gente vai corrigir juntos, Tá bom. Ah, tá bom, então. Tá bom. tá bom? Beijo, gente. Preciso entrar na outra Beijo. sala. Beijo. Ah, Tchau. 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 Entendeu? Tchau. Bom dia. Bom dia, galerinha. Bom dia.